Nosso estudo de hoje é a lição 45 do livro Segue-me, que tem como título No Quadro Real: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Aprendizes do Evangelho à espera de facilidades humanas constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é o sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus nesse particular não padece qualquer dúvida. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício e aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Divino viveu servindo e morreu na cruz. Hoje a gente encontra aqui uma lição que quem vem acompanhando os livros do Emmanuel, os 9 livros que o Emmanuel escreveu, sempre iniciando com um versículo bíblico e comentando, essa lição ela já tem em outro livro, né? E é uma lição que ela é marcante para a gente, porque a gente encontra muita gente adiando os trabalhos que tem para fazer, ou então criando condições para iniciar um trabalho dentro do Evangelho do Cristo. E ele fez questão de mostrar para a gente: o Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. A primeira frase é uma frase para ecoar em nossa mente, né? Aprendizes do Evangelho, que somos nós, né? Se a gente estiver à espera de facilidades humanas, a gente vai estar sempre constituindo assembleias do engano voluntário. Porque o que acontece? A gente percebe com muita frequência as pessoas querendo buscar o Cristo para satisfazer os seus caprichos pessoais. Então a pessoa quer buscar o Cristo para pedir um emprego que ganhe bastante e que trabalhe bem pouco de preferência e de que tenha parentes que atendam a todos os seus anseios pessoais, que não os perturbem em nada. Ele quer o tempo todo, vamos botar assim, a prosperidade dentro do conceito dele de prosperidade. Que a gente sabe que o nosso conceito de prosperidade aqui na Terra ainda ele é muito equivocado. A gente confunde prosperidade material, que pode entorpecer o espírito e fazer o espírito sofrer muito, com a prosperidade espiritual mesmo, aquela do progresso nosso mesmo. Mas, em se tratando de Evangelho, a gente vai chegando a um momento em que, durante várias experiências na matéria, a gente sofrer por conta ainda dos nossos vícios e por conta das nossas dificuldades de relacionamento, quando a gente encontra o Cristo, a gente começa a colocar como proposta dentro da gente mesmo, que é amar ao próximo como a si mesmo, a gente, além de ainda lidar com o que resta do ego, da vaidade, do orgulho na gente, a gente vai lidar com um ser humano que também, aqui na Terra, todos nós trazemos uma parcela generosa de egoísmo, de vaidade e de orgulho. Então, nesse trabalho, não vai ter moleza. É até interessante como o Emmanuel ele faz questão de pegar, gente, olha só, o cristão não é uma flor de ornamento, não é para enfeitar apenas os templos religiosos, não. O cristão é o sal da terra. E ele fala, Jesus não deixou qualquer dúvida. Se alguém tinha dúvida, Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Toma a tua cruz, que não é para largar a cruz de forma alguma, né? Que é as nossas dificuldades, nossas missões aqui. Toma a cruz e siga-me. Pois bem, amar os vossos inimigos é fácil? Claro que não. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, outro desafio para a gente.
Bendizei os que vos maldizem. Aquele que fala mal da gente, a gente tem que estar o tempo todo procurando trazer palavras de ânimo para ele também, falando bem dele. Emprestai sem esperar que a pessoa te devolva. Também é outra coisa difícil aqui para a gente, né? Não julgueis para não ser julgado. Entre vós que o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. E esse aqui, então, é um dos que bota a gente mais para pensar, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis tribulações. Quando a gente faz o estudo do Evangelho, a gente vai perceber uma coisa interessante. Jesus, enquanto esteve entre a gente, ele ficou nas periferias. Ele nasceu numa cidade muito isolada, num canto do mundo, uma cidade chamada Belém. Na verdade, ele era de Nazaré, mas ele foi obrigado a nascer em Belém porque teve um censo, estavam matando as crianças, com medo de uma profecia que dizia que um rei ia estar nascendo, e o Herodes, na época, mandou matar as crianças. Então, o pai fugindo, a Maria entrou em trabalho de parto, teve que entrar numa cidade chamada Belém. Mas Jesus depois voltou para Nazaré, cresceu em Nazaré. Poucas vezes ele ia até Jerusalém, que era a grande cidade da época. Tem alguns relatos no Evangelho, sim, né, dele ter debatido com os doutores do tempo quando ainda era adolescente, ainda era bem jovem. Mas o tempo todo a sua missão, quando iniciou mesmo, foi nas periferias. Quando entrou na cidade de Jerusalém, ele foi sacrificado. Mas quando a gente começa a abrir o livro, o Atos dos Apóstolos, que é o livro escrito por Lucas, vem lá, tem os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, vem o livro Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. Aí começa a vir um relato daqueles que ficaram, né? Então, eu me lembro assim, né? O primeiro capítulo do Atos dos Apóstolos fala dos 40 dias que Jesus ainda esteve entre os discípulos, e ele aconselha: eu quero que vocês fiquem aqui agora em Jerusalém. Pô, mas foi sacrificado, não, mas a missão de vocês agora vai ser aqui. Eu vou estar com vocês, né? E como está com a gente até os dias de hoje, né? Nunca abandonou a gente, o Cristo é o governador do nosso planeta. Naquele momento a missão daqueles discípulos era continuar em Jerusalém. Aí depois no capítulo 2 ele escolhe um discípulo para poder substituir o Judas, foi escolhido Matias. Depois fala do dia do Pentecoste no capítulo 3. Aí do capítulo 4 em diante começa a vir a saga deles. Vai preso, sai, consegue conquistar 3.000, 5.000 adeptos. E é uma história muito bonita. E naquele momento Jesus estava falando: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. No mundo tereis tribulações. Aí vem aqui agora, né? O Emmanuel continua: mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar um Cristo doador de vida fácil, gente. Não vai ter vida fácil. A gente fica aqui muitas experiências, aprendendo a dominar a gente mesmo, a estudar nossas imperfeições, a buscar um burilamento, a buscar uma reforma íntima. E quando consegue essa reforma íntima, agora a gente deve sim uma parcela a todos esses que tiveram paciência com a gente esse tempo todo. Então a gente começa a sentir naturalmente essa vontade de agora estar fazendo a diferença, estar buscando Cristo agora para quê? Para trabalhar. E a gente fica um determinado tempo ainda trabalhando até que conquiste a oportunidade, a aprovação de conhecer moradas mais bem-aventuradas, mundos mais bem-aventurados por aí, de conquistar realmente essa porta estreita tão desejada. Mas para isso a gente precisa ter esse contato com o ser humano e respeitar o ser humano em cada etapa evolutiva em que ele se encontre, e além de respeitar, a gente procurar contribuir também com o progresso de cada um que está convivendo com a gente. Esse é o grande desafio. E Emmanuel fala para a gente assim: se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Então ninguém está fora dessa lei enquanto estivermos num mundo como esse aqui. Lá na frente dos mundos mais felizes, a gente vai ver os bem-aventurados, vai conhecer melhor a face do próprio Pai mesmo, que a gente aqui na Terra não tem condição de conhecer ainda, mas no mundo que a gente se encontra ainda, com as nossas imperfeições, com essa luta, aqui não vai ter vida fácil para o cristão. Por isso que eu falo para os meus amigos, eu tenho vários amigos que, graças a Deus, estão se formando pastores, eu tenho um amigo na Igreja Católica também, e vários amigos espíritas. O mundo precisa muito da gente, o Cristo precisa muito de cada um de nós. Muito trabalho, arregaçar a manga e de
e pregai. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.